Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos na nossa reta final do nosso estatuto no nosso querido estado do Pará, Lei 5.810, e agora a gente vai falar do inquérito, né? Antes de nós falarmos diretamente do inquérito, eu quero passar para vocês alguns dispositivos constitucionais e algumas súmulas importantíssimas referente ao processo administrativo disciplinar, tudo bem? Então vem comigo, vamos lá. Então é o seguinte, o processo administrativo disciplinar, não só do estado do Pará, mas da União, de todos os demais estados e também dos municípios, deverão atender esses preceitos, né? Primeiro, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui, né? Apagar aqui o quadrozinho, né? Vem comigo. Então, primeiro, Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso 54, né? Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, então mesmo sendo um processo administrativo, né? O processo administrativo deverá ter o rito do devido processo legal. E nesta aula, o inquérito, você vai perceber exatamente qual que vai ser o devido processo legal para os processos administrativos, né? Desculpa, gente, vamos lá. Próximo, artigo 5º, né? Inciso 78, né? Esse aqui, muito importante, ó. A todos, olha só, olha o constituinte, a todos, todo mundo, né? No âmbito judicial e administrativo, ó, a todos no âmbito judicial e administrativo. Neste caso, é o quê? É o administrativo. São assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, né? Então, olha aí que coisa interessante, né? São assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, né? Ou seja, aqui no inquérito aqui a gente vai perceber claramente isso. Então, é mais um inciso da Constituição inerente ao processo administrativo. Professor, e agora? Agora nós vamos para as partes de súmula, né? Então, nós temos algumas súmulas aí muito importantes aí que pode ser cobrado na prova de vocês. Então, primeiro, súmula vinculante número 5. O que diz aqui, ó? A falta de defesa técnica, né? Professor, o que significa, professor, defesa técnica? Aqui já fala, ó, por advogado, né? Então é o seguinte, vamos lá, primeira coisa, então no processo administrativo disciplinar, olha só, o réu, o acusado, ele pode fazer uso do advogado, né? Então, o advogado, ele vai fazer o quê? Uma defesa técnica, ok? Uma defesa técnica. Olha aí, uma defesa técnica, né? O que ele está falando aqui? Professor, na falta de defesa técnica, né? Ou seja, por um profissional que é um profissional de defender as outras pessoas que é um advogado. Então, a falta, então, no PLAD, não temos a figura da defesa técnica, né? Aí eu pergunto, professor, esse PAD será cancelado? Negativo, ó. No processo administrativo disciplinar, não ofende a Constituição. Ou seja, né, você, no PAD, claro, no PAD você vai ter que ter, você tem um direito de exercer seu direito ao contraditório, a sua ampla defesa devido ao processo legal. Mas, se durante um PAD, né, você não tiver um advogado constituído, tá? Você pode ficar tranquilo, né? Você pode falar, professor, eu não tenho recursos para a contratação de um advogado, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque a falta da defesa técnica feita por um advogado não vai anular o processo, né? Professor, tem uma historiazinha da súmula vinculante número 5? Sim, tem uma historiazinha dessa súmula vinculante, né? Acontece, né, que nós tivemos aí vários processos chegaram ao Supremo Tribunal Federal, né, dizendo o seguinte, que o cara, ele recebeu a penalidade de demissão a bem do serviço público, aquela carimbaço lá, né, a demissão a bem do serviço público, e quando e falou porque alegando o seguinte, eu quero solicitando que a anulação do processo porque eu não pude, né, exercer o meu direito constitucional de ampla defesa, direito contraditório, garantido a mim um advogado, ou seja, uma defesa técnica do processo, né? Então tá aí para vocês. Aí o Supremo falou, opa, para aí, né? E o que acontece? Né? Era o golpinho que os caras queriam dar, né? Os caras foram lá, aprontaram, né? E, cara,
que acontece? Aí o Supremo falou, não, negativo, olha só. Então aqui a falta de defesa técnica não ofende a Constituição. Agora, eu já vi cair em concurso, né? A falta de defesa, né? Agora sim, né? A falta de defesa, olha aí. Na falta de defesa, este sim, tá? Vai ofender a Constituição. Ó, tá? A falta de defesa. Agora, a falta de defesa técnica não ofende a Constituição. Professor, como que a comissão poderá superar essa lacuna da falta de defesa, né? Ele poderá nomear, por exemplo, o advogado dativo, né? Que, inclusive, nessa aula nós iremos falar sobre esse assunto. Então, essa súmula vinculante é muito importante. Vamos lá, vou ler de novo para vocês. A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição, que não ofende a Constituição, né? A defesa técnica. Agora, a falta de defesa, aí a falta de defesa, ele não se defendeu das acusações que a ele foram atribuídas, aí neste caso aí, né, tá aí. Por isso que a comissão processante aí deverá garantir todos os meios necessários aí ao contraditório, ao devido processo legal, para que o réu exerça seu direito constitucional de ampla defesa e direito ao contraditório. Bacana? Então isso aqui é a súmula vinculante número 5, importante, né? Mais uma, a súmula vinculante número 21, tá? Vem comigo aqui. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, né? Opa, professor, então o que quer dizer aqui? Nós vimos, né, que nós temos o quê? Nós temos aí, na administração pública, né, nós temos aqui, né, o pedido, olha aí, o pedido, né, de reconsideração. Bacana, né? Nós temos aqui o recurso. Nós veremos mais adiante, né, daqui 2 aulas, o pedido de revisão. O pedido de revisão do processo. Está aí, né? O que acontece? Professor, a administração pública poderá exigir uma taxinha, tá? Uma taxa aí, tá? Em dinheiro, por exemplo, para você ter, para você exercer o seu direito de recurso? Não pode, ó. É inconstitucional, ó, inconstitucional, ou seja, está ofendendo a nossa Constituição, que a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recursos, né? Então, na esfera administrativa, atenção, na esfera administrativa, não é possível, né, o arrolamento, a cobrança de qualquer valor, qualquer numerário aí para a admissibilidade do recurso. Bacana. Agora, no judiciário, com certeza, né? Aí nós temos aí umas custas aí bastante elevadas. Mas na esfera administrativa nós não temos, né? Então não paga nada para recorrer. Bacana? Ok. Outra súmula importante que você deverá levar para a sua prova, né? Mais uma, vem comigo, né? Fala de prova emprestada, né? Professor, o que vem a ser prova emprestada, né? Tem 2 processos, né? Tem um processo judicial, né? Por lá, o cara lá, um cara lá foi condenado por improbidade administrativa. Nos autos daquele processo que rolou lá na justiça, né? Tem provas que inocentam ou comprovam a conduta delituosa lá, infratora do sujeito, né, do servidor. O que acontece? Como está em outro processo, chama-se prova emprestada. Professor, é admitida ou não é admitida? Assim que a prova vai cair para vocês. Ela é permitida, ó, é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar. Olha aí. Agora, a parte final da súmula 591 do STJ fala o seguinte, ó. Vem comigo aqui. Desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa, né? Então, é admitida a prova emprestada. Nós vimos aí que todos os meios de provas lícitos poderão se adentrar nesse processo, a gente já viu isso aí, e nós temos uma súmula que fala da prova emprestada. Então, é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente. Lá, o juizão lá,
que está conduzindo o processo da improbidade administrativa e respeitados o contraditório e ampla defesa. Ou seja, essa prova prestada aqui, ela não é definitiva. Dentro dessa prova prestada aqui, caberá às partes o que? O direito ao contraditório e ampla defesa. Bacana? E agora, professor, agora a gente fala aí da última súmula, né? A súmula 592 do STJ, né? O excesso de prazo. Ó. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, né? Só causa nulidade. E aí, professor, isso aqui é um ponto importante. Nós vimos, né, que o PAD, atenção, tem um prazo de 60 dias. Bacana. Dentro de 60 dias, se a comissão aí chegar no relatório, bacana, né? Aí o que acontece aqui? Dos 60 dias, ele pode prorrogar, justificando a sua necessidade, ou seja, por mais 60 dias, né? Essa prorrogação aqui é normal, tá? O cara, claro que a autoridade vai conceder, né? Então, nós temos aqui 120 dias. E aí, professor? E aí, o seguinte, que eu já vi, tá? Com esses 2 olhinhos que Deus me deu aqui, 2 olhinhos aí que Deus me deu, PAD, que demorou, tá? Por exemplo, aqui, mais 2 anos aqui, cara, né? 720 dias. Professor, mas era 120, e aí? Aí é o seguinte, este prazo que a comissão tem para decidir, tá? Ele é considerado, no mundo do direito, tá? Como fosse sendo um prazo próprio, tá? Nós temos prazo próprio, aliás, um prazo considerado impróprio, né? Um prazo impróprio, e temos o prazo impróprio e nós temos o prazo próprio. Por exemplo, quando você entra na justiça, né? E você tem uma decisão desfavorável, você pode apelar, por exemplo, né? A apelação, 15 dias, né? Então, esse é um prazo próprio que você tem. Você tem um prazo próprio, né? Significa dizer o seguinte, né? Se você não exercer esse prazo se você não exercer esse direito dentro do prazo, né? Você perde o direito de apelar da sentença, por exemplo. Isso é um prazo próprio a nós. O que é um prazo impróprio, né? O prazo impróprio é quando o juiz tem um prazo para decidir, tá? Ele tem um prazo, chega no final do prazo, ele não decidiu. E aí, professor? Aí não acontece nada. É exatamente aqui. Então, o prazo, né? O prazo aqui da conclusão é um prazo considerado impróprio, tá? Então, ele é um prazo considerado impróprio, né? Aí. Ou seja, ele não vai, mesmo que sendo 720 dias, ele não vai ocorrer a nulidade do processo. Não vai. Então, nós temos aí o prazo, tá? Eu acho isso um pecado capital, tá? Isso faz as coisas, isso gera muita sensação de impunidade, né? Que esses PAD demoram demais, né? Então, ele fica prorrogando, tá? Então, tá aí. Então, isso aqui é coisa. Então, é o seguinte, então tem 120 dias, mas lembre-se que esse prazo é um prazo considerado um prazo impróprio. Tudo bem? Bacana? Fechou aí. Professor, tem mais? Tem mais aí, né? Agora tem a parte final. Ó, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Aí. Só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Tá? Agora, o seguinte, professor, quando que esse excesso de prazo, professor, vai causar prejuízo à defesa? Né? Agora eu vou explicar essa parte final aqui, tá? Eu vou colocar aqui a palavrinha Detran, tá? Vou colocar aqui a palavrinha Detran, MT. Porque foi um caso concreto que o sujeito utilizou aqui, tá? Essa súmula aqui do STJ 592. O que acontece, né?
Nós vimos no estatuto que quando o cara estiver respondendo o processo, ele não poderá pedir exoneração. Bingo, bacana, a gente já sabe disso, né? Tá aí. O que acontece com o sujeito, né? O cara ele foi aprovado em outro concurso, isso foi um caso real que aconteceu, tá? Ele tinha sido aprovado no concurso, bacana, bingo, 10, né? Foi aprovado no concurso, né? E aí, estava aguardando ser chamado. Neste tempo do aguardo a ser chamado, ele foi responder um PAD. Ok, né? Foi responder um PAD. E aí o seguinte, né? Passados aí um ano desse bendito processo do PAD, não chegou-se à conclusão. Ele estava lá e não podia pedir exoneração. Quando bateu um ano, ele foi convocado no concurso que ele tinha sido aprovado. Ele tinha sido convocado no concurso aprovado. O concurso que ele tinha sido aprovado era uma situação que não cabe a acumulação legal de cargo. Então ele estava vinculado no Detran, ele tinha que sair do Detran, tinha que pedir exoneração do Detran para poder assumir um outro cargo, né? Só que ele não podia sair do outro porque tinha um bendito PAD, o bendito PAD não chegava à conclusão. E aí, professor, o que aconteceu com o sujeito, né? O cara entrou no Justiça, né? Alegando exatamente isso aqui, que esse excesso de prazo estava trazendo prejuízo à defesa dele, e o juizão lá sabiamente deferiu. Então aí, nesse caso aí, né? Tá bacana? Então aí deferiu. Por quê? Porque a administração pública tem que ser célere, né? Tem que andar, né? Tem que andar, né? Tem que ser mais profissional nesse sentido. Então, professor, agora a gente fez essa aula de súmula aqui, muito importante essas súmulas aqui para o nosso entendimento aqui. Bacana, fechamos aqui nosso entendimento das súmulas. Agora nós vamos entrar nos nossos artiguinhos, ok? Vamos lá. Inquérito policial, do inquérito, né? Professor, do inquérito, eu já vi essa palavra antes. Sim, nós já vimos essa palavra antes, né? A gente viu no processo administrativo que nós temos 3 fases, né? Nós temos a fase da instauração, já estudamos aí da instauração, de 3 pessoas, portaria, bababá, sendo o presidente, depois ele escolhe lá os secretários, os membros, ok. Nós vimos da instauração. Agora é a segunda fase do PAD. A segunda fase do PAD é o inquérito. Então aqui nós iremos fazer o quê? Nós iremos constituir provas. Como é que você constitui provas? Você vai ouvir todas as testemunhas, acusação, defesa, acusação vai ser da comissão, tá? A defesa, perícias, caso seja necessário. Depois a gente vai ouvir o acusado, depois do acusado vai ter a indiciação do acusado, depois da indiciação do acusado ele vai ter um prazo para fazer a sua defesa prévia, que é a famosa alegações finais, e no final ele vai fazer o relatório. Então, o inquérito, essa fase do inquérito aqui, ele vai terminar com a edição de um documento chamado relatório conclusivo da comissão, daquela comissão que foi instaurada. Depois, este relatório ele vai ser remetido para quem julga. Interessante. Quem julga não vai ser quem faz parte da comissão. Quem julga vai ser quem constituiu a comissão, né? Então, a autoridade competente vai julgar o relatório. Então, é outro. O julgamento vai ser assunto da nossa próxima aula. Agora a gente vai falar do inquérito. Como é que vai ocorrer a formatação desse relatório, né? O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios de recursos admitidos em direito. Tá aí, né? Inclusive, prova emprestada que a gente viu aí, um documento bacana. Então, tá aí para vocês, né? Então, o inquérito, ele obedecerá ao princípio do contraditório, ok? Assegurado ao acusado ampla defesa, né? Claro, ele vai ter que se defender, todo mundo pode se defender, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, ok, né? Artigo 210, né? O artigo 210 fala os autos da sindicância, ó. Os autos da sindicância, né? Professor, sindicância, tudo bem, sindicância a gente viu que tem um papel bem específico, ela pode ser investigativa ou ela pode ser punitiva. Para ser punitiva, ela deverá ter como pena máxima até 30 dias de suspensão. Após isso, vai ser o quê? PAD, né? Quando você instaurou um processo de sindicância, quais são as 3 finalidades possíveis que nós temos aí? Os 3 finais possíveis. Primeiro final, previsto o quê? O arquivamento. Não tem procedência o que estão acusando o sujeito, o tal fato não existe. Então, arquivo ou PAD, primeiro. Segundo, né? Não,
vamos propor a aplicação de uma suspensão de até 30 dias. Pronto, tá lá. Aí já está o quê? Na esfera, na competência, na alçada do quem? Da sindicância. E o terceiro e último, não. O fato é mais grave do que nós pensávamos no começo. Agora, nós diremos o quê? Propor ao quê? A abertura do PAD. Então é o seguinte, propor a abertura do PAD. O inquérito está na parte do PAD. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o 210. Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução. Então, aquele encaminhamento da sindicância lá, ele vai compor como peça informativa. Isso já caiu em prova de concurso. Ó. Então, ele fazia o quê? Peça informativa da instrução. Quando o legislador coloca peça informativa da instrução, significa dizer o quê? Significa dizer o seguinte, né? Que o inquérito ele vai ter que ter seu próprio rito, não vai poder já só concluir o que está lá na sindicância. Todo outro processo deverá correr. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera aí do nosso querido estado do Pará. Eu, professor Luiz, eu gravei artigo por artigo, assunto por assunto, super organizado, o regime jurídico único estatutário do estado do Pará, consagrado pela lei 5.810. Um curso muito competitivo, que eu tenho certeza, se você assistir todas as nossas videoaulas, este curso tem mais de 14 horas de aula gravada, um curso completo. Aqui é uma aprendizagem completa, uma aprendizagem que realmente faz você ser aprovado no concurso, né? Realmente faz você ser aprovado no concurso. Essa nossa isolada, são 60 dias de acesso que você tem direito, né? Investimento apenas R$50, mas eu digo para vocês que realmente vale a pena fazer esse curso aqui na Lá Concurso, essa nossa isolada. Quer se matricular? Clica aqui embaixo, nós temos um link que vai direto para o site lá para você se matricular. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, tchau.